Boa tarde, turminha! Tudo bem? Quem conseguiu resolver o desafio e ler a mensagem da tia Tutu hoje? Boa tarde, turminha! Tudo bem? Quem conseguiu ler o desafio da plaquinha? Palmas para a criançada! Muito bem! Aula de português. Nós vamos continuar o módulo 9 que a gente iniciou na aula passada e agora nós estamos na página 10. Mas antes da página 10, vamos recapitular o que a gente fez nos exercícios lá da página 8 e 9. Vamos conferir, ver se todo mundo fez certinho? Então vamos lá. Lá na perguntinha 1 da página 8, qual é o nome da exposição? O nome da exposição é Tome Rotac, Pinturas, Gravuras e Escultura. Quem acertou, levanta a mão. Muito bem, parabéns. Perguntinha B. Quando ela foi realizada? Ela foi realizada em 2010. Colocou essa resposta, criançada? Está correto? Muito bem. Explique como você conseguiu essas informações. De onde você tirou as informações do nome de quando ela foi realizada? Na legenda. Isso aí. Lá na perguntinha 2, você tinha que responder se as obras da Tome, elas eram obras figurativas ou abstratas. Quem respondeu figurativas, levanta a mão. Olha lá, hein, criançada. Quem respondeu obras abstratas, levanta a mão. Então, parabéns para quem respondeu obras abstratas, porque tá certo, parabéns, acertou as respostas. Bom, vamos então dar início à nossa aula na página 10, porque ela tá cheia de coisas para a gente explorar. E a primeira coisa que a gente vai trabalhar na aula de hoje, da página 10, é a formação de frase. Lembra que a gente já falou sobre a frase, que ela é um conjuntinho de palavras, pode ter uma ou mais palavras, ela expressa uma ideia completa, ela tem pontuação para nos ajudar, que a gente já aprendeu também um pouquinho sobre a pontuação. Então, só para recordar o que é frase, e agora vamos continuar. Você se lembra do Museu das Fotos lá da abertura do módulo? Ouça a leitura que o professor vai fazer. Com um acervo de mais de 6.000 obras e uma biblioteca de cerca de 12.000 títulos, o Museu Afro-Brasil apresenta as contribuições dos afrodescendentes para a formação da identidade nacional. Bom, li um pequeno textinho para vocês, formado de frases, e agora vocês vão ter que fazer um exercício. Quem se lembra que a tia Tutu falou, e a gente já fez um exercício outro dia, sobre o espaço entre uma palavra e outra na frase. Quando termina uma palavrinha, tem um espacinho para começar outra. Não posso escrever tudo juntinho, grudadinho. Eu preciso separar as palavrinhas para a frase fazer sentido. Então, ali, eu vou ler para vocês. Está pedindo assim: agora pinte de amarelo o espaço entre as palavras e de azul os sinais de pontuação. Bom, para ficar mais fácil da criança visualizar e compreender, eu vou fazer com essa frase aqui que eu trouxe de exemplo, tá bom? Boa tarde, turminha, tudo bem? Então, eu vou realizar para vocês verem com as frases que eu trouxe de exemplo. Com o amarelo, eu vou pintar o espaço entre as palavras. Então, vamos lá. Boa tarde, turminha.
Bom, olha lá como ficou pintadinho de amarelo os espacinhos. Boa tarde, turminha. Um espacinho entre o ponto e a letra. Tudo bem. Então, pintei os espacinhos de amarelo. Você vai fazer isso lá na sua apostila, nessa frase grandona que a tia Tutu leu, nesse parágrafo. Você vai fazer em todas as frases lá no número 1, tá bom? Para fazer na apostila. Eu tô fazendo na folhinha só para você ver. E com o azul, eu vou pintar as pontuações. Aqui eu tenho o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Ficou assim, ó, pintadinho de azul, ó. Boa tarde, turminha! Tudo bem? Então, pintar de amarelinho os espaços e pintar de azul a pontuação. Tá bom, criançada? Esse é o exercício número 1 e vocês vão realizar aqui, ó. Tá certo? Lá no parágrafo. Então, vamos continuar. Lá no número 2, está pedindo assim: separe com um traço vertical para entender a frase abaixo. Olha, criançada, na número 2, todas as palavras escritas coladinha uma do lado da outra e não dá para entender nada. Bom, nós vamos separar com um traço vertical. O que é vertical, tia? O vertical, ele é o traço que é de pé, tá bom? Então, eu fiz um exemplo aqui para vocês também, olha só. A minha frase tá toda grudadinha. O gato pula no telhado toda noite. Não dá para entender muito bem o sentido da frase se eu não separar as palavras e falar pausadamente. Então, vou separar agora com o traço para vocês visualizarem, tá bom? O gato pula no telhado toda noite. Olha só agora como vai ficar mais fácil falando as palavras pausadamente e dando um espaço entre elas. O gato pula no telhado toda noite. Olha como ficou melhor. Vamos fazer um exercício de ler junto sempre que tiver o risco que a tia fez para separar a palavra. A gente fala de fecha a boquinha, tá bom? Então vai ficar assim, ó. O gato pula no telhado toda noite. Olha como ficou bem mais fácil compreender a frase e o sentido da frase quando a gente fez dando espacinhos, fechando a boquinha. Então, quando a criança vai construir e escrever uma frase, esse espacinho que a gente fecha a boquinha é o espaço que a gente dá entre uma palavra e outra, tá bom? Fica essa dica, guarda na cabecinha, costura, não deixa ela escapar e não deixa se perder, tá bom? Vamos continuar. Lá no exercício 3, ele pede para completar as frases com as palavras que faltam para dar sentido. Lembra que a gente falou que a frase tem um sentido completo? Então, aqui está faltando palavras para a frase ter um sentido completo. As palavras que nós temos de opções são obra, museu e países. Então, você vai ler a frase e tentar identificar qual palavrinha se encaixa para dar sentido, tá bom? Vou ler a letra A para vocês. Os conservam e preservam diversos tipos de obras e objetos. Qual palavrinha se encaixa aí? Os países, os museus ou os obra?
Tem que dar um sentido, não se esqueça. Letrinha B. Tomi Hotak realizou exposições em museus de diversos obras, museus ou países. Qual palavrinha se encaixa melhor para dar um sentido? Letra C. Tomi Hotak ficou conhecida por sua abstrata. Qual palavrinha se encaixa melhor? Países, museus ou obras? Pense um pouquinho, porque a frase precisa ter um sentido completo. E depois, com a ajuda da mamãe ou do papai ou da titia, quem estiver te ajudando, escreva as respostas lá na página 10, no número 3, tá bom? Continuando, então, nós estamos agora na página 11. Vamos lá. Desembaralhe as palavras abaixo para formar frases e descubra algumas curiosidades sobre os museus. Então, lá na letra A, nós temos uma caixinha de palavras uma caixinha com uma frase, com as palavrinhas todas embaralhadas. O que a gente precisa fazer é ordenar. Lembra que a gente ordenou a palavra, letrinha por letrinha até formar a palavra? Agora nós vamos ordenar palavra por palavra até formar uma frase. Então, vou ler a letra A para você ver como tá a frase toda bagunçada. Vem palavra do a museu grego. Vem palavra do a museu grego. Bom, tá uma frase muito bagunçada. Vamos tentar organizar? Então, vamos lá. Vem, está falando sobre uma palavra, não é? Então, vamos organizar o pensamento. A palavra o quê? Vem da onde? Organizando o pensamento. A palavra museu vem do grego. Organizamos o pensamento e aí organizamos as palavrinhas e organizamos a frase. Combinado? Então tá tudo bagunçado e a criançada vai pôr tudo em ordem. Na letra B, a frase bagunçada está assim: brasileiro surgiu 1892, primeiro o museu em. Organiza o pensamento, organiza as palavras e escreve a frase, tá bom? Cada palavrinha no seu quadradinho, para gente perceber que elas são separadas uma das outras, tá bom? Quando escrevemos, separamos uma palavra da outra por espaços em branco. Além disso, os sinais de pontuação ajudam a organizar o texto. Agora é a sua vez de criar uma arte abstrata. Inspire-se nas pinturas que você conheceu da Tomi Hotak e faça um desenho que representa a sua arte. Então, lá embaixo, nesse espacinho aqui, ó, é a sua vez agora de fazer uma arte abstrata. Lembra que eu já fiz a minha naquela outra aula? Eu fiz com colagem de massinha, mas vocês podem fazer com lápis colorido, giz de cera, tá bom? O importante é se lembrar que é uma arte abstrata, tá bom, criançada? Então, é esse formato que você tem que fazer. Qualquer coisa, se a criança não conseguir lembrar muito bem, olha na internet as obras da Tomi, como a tia já tinha sugerido, ou vai lá na sua apostila de artes, porque tem uma arte abstrata que a gente fez. Lembra da atividade que a gente fez de dançar o punho sobre a folha e depois encontrar se tinha formas para pintar? É uma forma de arte abstrata, tá bom? Então, quem tá meio perdido e não se lembra, pode ir lá para se orientar, combinado? Página 12. Para relembrar. Nos textos, usamos os sinais de pontuação para organizar as frases. Eles dão ritmo e sequência lógica às frases. Conheça alguns sinais de pontuação.
Ponto final, a gente já conheceu. Para que serviu o ponto final? Olha lá, tá recordando. Ele é usado para concluir uma ideia. Vírgula. A vírgula a gente ainda não tinha conhecido, então é a primeira vez que nós vamos falar sobre ela. Ela é usada para separar elementos ou ideia, para o pensamento ficar organizado e não virar uma bagunça, né? A vírgula é assim, ó. Tá bom? Parece um cisco. E esse aqui é o ponto final. Tá vendo a diferença? O ponto é redondinho e a vírgula é uma perninha comprida, parece um cisquinho, um fio de cabelo. Ponto de interrogação é usado para marcar uma pergunta, como na minha frase inicial: tudo bem? E o ponto de exclamação é usado para demonstrar uma emoção, como surpresa, irritação, alegria e outros. Como na frase que a tia Tutu colocou. Boa tarde, turminha! Então, o ponto de exclamação é usado para exclamar. Preste atenção na leitura que a professora fará da conversa entre as duas amigas e depois responda as perguntas a seguir. Olha aqui, uma tirinha, é um diálogo. Vamos perceber que o balão sai da boquinha de quem está falando, tá bom? Então, atenção para a leitura. A primeira personagem é essa mocinha de camisa laranja. Então, vamos começar por ela. Coloca o balãozinho nela e vamos lá. Rafa, você sabe onde a artista Tomi Hotak nasceu? Agora passamos para outra amiguinha Rafa. Coloca o dedinho no balãozinho dela. Sei sim, Mari. Ela nasceu no Japão, na cidade de Kyoto. Próximo quadrinho, continuou a Rafa falando. Tomi Hotak foi uma mulher reconhecida mundialmente por suas obras. Agora a vez da Rafa. Você sabia que ela pintava imagens abstratas? E assim terminou o diálogo das amigas. Elas estão falando sobre a pintora Tomi Hotak, né? Que a gente já conheceu. Letrinha A. No espaço da conversa, Mari fez uma pergunta para Rafa. A amiga sabia a resposta? Explique. Você acha que ela sabia a resposta? Por que você chegou a essa conclusão de que ela sabia? Letra B. Observe a pontuação final de cada frase da conversa. Depois, compartilhe o que você observou com o seu ajudante que está ajudando a fazer a lição de casa, tá bom? Observe a pontuação do final de cada frase para responder. Página 13. De olho na ortografia. Hoje nós vamos aprender o som do R. Olha que legal. Você conheceu um pouco da obra e da vida de Tomi Hotak, uma grande artista brasileira. Agora, que tal conhecer algumas obras de outros artistas do Brasil e do mundo? Então, vamos lá. Observe nos quadradinhos o nome dos animais representados nas imagens e depois pinte com um lápis de cor apenas as vogais que aparecem ao lado da letra R. Criançada, quero falar três coisas para vocês sobre a letra R. A primeira de todas é que às vezes a gente faz o uso de uma letra R na palavrinha. Então, quando a gente fala uma letra R só, ela tem um sonzinho fraquinho. Então, ele fica assim, ó. Rrr. Tá bom? Vamos fazer com a linguinha? Rrr. Esse é o sonzinho da letra R. Quando ela está no começo da palavra, ela tem um som bem forte e fica assim, como no rato, no roedor. Agora, quando eu vou falar uma palavrinha e ela está no meio, um R sozinho, ele fica assim, pare, pare. Ela tem um som R de tremer a linguinha.
Quando eu uso duas letras R's, ela tem um som bem forte que parece um ronco. Aí fica assim, ó. Carro. Carro. Então, quando eu falo a letra R tremendo a linguinha, eu estou falando de um R só. E quando eu falo com um ronco fazendo bastante força, ro, eu estou falando de dois R's. Combinado? Um R fraquinho, treme a linguinha. Dois R's fortes, ronca a garganta. Combinado? Guarda essa dica porque vocês vão precisar depois na hora de escrever palavrinhas, tá bom? Aqui na atividade, ele pede que você observe as vogais que estão ao lado da letra R e pinte. Então, só vai pintar a vogal se estiver perto da letra R. Se não estiver perto, não vai pintar. Combinado? Aqui, ó, nós estamos falando dessas pinturas, tá? O primeiro quadro da arara, o segundo quadro, o jacaré solitário, no terceiro quadro, desenho de urubu e no último, beija-flor, tesoura e passiflora quermessina. Então, nós vamos observar apenas as palavras e pintar as vogais que estão pertinho do R. E lá embaixo pede para que você leia o nome dos animais em voz alta e converse com os colegas se você percebeu diferença no som do R, tá bom? Então fique esperto e guarda a dica que a tia Tutu deu. Ah, tem mais uma dica que eu quero dar para vocês. Já falei sobre um R, já falei sobre dois R's e por último o R no final da sílaba. O R no finalzinho da sílaba ou no finalzinho da palavra, ele faz um som caipirinha. Então, quando ele está junto com um A, ele faz assim, ar. Quando tá com um E, faz assim, er. Quando tá com I, fica ir. Quando tá no O, fica or. E quando tá no U, fica ur. Então, no finalzinho da palavra, ele tem um som caipirinha. Escorregador, abafador, flor, falar, cantar, brincar. Então, no finalzinho, ele tem sempre um som caipirinha, tá bom? Então, 3 dicas. Um R só, treme a linguinha. 2 R's, ronca a garganta. No finalzinho da sílaba, caipirinha, tá bom? Guarda essa dica porque é importante. Vamos lá agora para a página 14. Na página 14 está pedindo complete com vogais as palavras a seguir para formar o nome dos animais. Então, todas essas palavrinhas, elas têm o som da letra R presente. Em alguma delas está faltando as vogais e é isso que você precisa complementar. Vamos lá na palavrinha burro. Coloca a mãozinha aqui na garganta, porque agora você vai olhar lá na palavrinha burro e vai ver que tem 2 R's nela, né? Então, nós vamos falar e vamos sentir a garganta fazendo um ronco bem forte de 2 R's. Vamos lá? Burro. Sentiu a gargantinha mexer? Burro. Então, quando a minha garganta mexe bem forte, eu estou falando de 2 R's. Conseguiu ver agora? 2 R's na palavrinha burro e minha gargantinha mexeu bem forte. A próxima palavrinha é besouro. Na palavrinha besouro, a gente não fala besouro. Besouro, ele tem um R só. Então, olha como a linguinha dá uma tremidinha. Besouro, besouro. Fale a palavrinha bem alto, bem forte, para você ver a sua linguinha tremendo e entender o que a Pro está explicando, tá bom? Lá na aranha, olha lá, tem só um R. Coloca o dedinho lá na palavrinha aranha. Então, vai fazer o som da linguinha tremendo. Aranha.
aranha. Sentiu a linguinha tremendo no som do R? Então, um R só faz a linguinha tremer. Aranha. Próxima palavrinha é cachorro. Olha lá, quantos R's tem nessa palavrinha? 2, isso mesmo. Então, agora vai tremer a linguinha ou vai fazer forte o som na garganta? Vai fazer rouco na garganta, isso aí. Então, bora lá. Coloca a mãozinha na garganta e vamos falar bem forte. Cachorro. Cachorro. Sentiu a gargantinha daquela arranhada, um ronquinho? É o som de 2 R's, tá bom, criançada? Quando a gente retornar na escola, a tia Tutu tem um jogo de adivinha e ele fala de um R e 2 R's. Nós vamos brincar pessoalmente lá no colégio, tá bom? Vai ser muito legal. Letrinha A, agora. Leia o nome dos animais em voz alta. Que diferença vocês perceberam agora entre os sons dos R's? Que diferença tem quando o som de um R ou quando é o som de 2 R's? É isso que você tem que responder, tá bom? Como é o som de um R? Ele é fraco, ele é forte? Treme a linguinha ou treme a garganta? Como é o som de 2 R's? Ele é fraco ou ele é forte? Treme a linguinha ou ronca a garganta? Tá bom? Pensa na resposta e depois, com a ajuda do seu auxiliar em casa, você vai escrever e elaborar a resposta, combinado? E lá na letra B está falando assim: converse com seus colegas. Por que vocês acham que os sons são diferentes? E depois escreva a sua resposta. Por que você acha que o som dos R's fica diferente? Se às vezes eu falo carro e é o R, e às vezes eu falo pare e também é o R, porque às vezes sai um ronco, porque às vezes sai uma tremidinha na língua. Tia Tutu já deu muitas dicas para poder responder essa pergunta, tá bom? Então pense com a ajuda do seu auxiliar, você vai responder, elaborar uma resposta para mim lá na página 14, na letra B, e depois a gente vai corrigindo aos poucos oralmente e também vai corrigindo quando a apostila chegar para a professora poder carimbar e acompanhar tudo que vocês fizeram, tá bom? Bom, criançada, para quem faz aula de fono e tem dificuldade de falar a letra R, eu vou dar mais uma dica. A dica é exercitar a língua. Então, sempre fazer esse movimento assim, ó. Tá vendo a minha linguinha mexendo, ó? E cada vez que você faz, coloca mais força até sair a tremidinha, assim, ó. Faça bastante vezes esse exercício, faça bastante embaixo do chuveiro, brincando, cantando. Faça bastante esse exercício, porque o som do R tem que sair na boquinha para a criança saber que é essa letra que eu falei e essa letra que eu vou escrever. Combinado? Bom, criançada, eu espero que as dicas de hoje tenham ajudado vocês. Nós terminamos a nossa aula de português lá na página 14. Na próxima aula a gente dá continuidade no módulo. E até logo. Beijo. Tchau, tchau.